Olá, amigos. Terça-feira, dia 6 de fevereiro, chegamos aí a 861 dias consecutivos transmitindo, a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. E o título que nós estamos discorrendo nesse primeiro trimestre do ano é sobre o livro dos Salmos. E o título de hoje: Até quando julgarão injustamente? Essa é uma realidade, das nações, começando com a liderança, com os reis das nações, os presidentes. Até quando julgarão injustamente? O Senhor dotou os líderes de Israel de autoridade para manter a justiça. Os reis deveriam exercer autoridade segundo a vontade divina. A preocupação central dos líderes deveria ser garantir a paz e a justiça e cuidar dos desfavorecidos. Só então a terra e o povo prosperariam. O trono do rei se fortalece, pela fidelidade a Deus, pelo poder humano. Leitura de Salmo capítulo 72, do verso 1 ao verso 7 e verso 12 ao verso 14. Questão número 3, leitura de Salmo 82. O que acontece quando os líderes pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais são encarregados de proteger? Bom, no Salmo 82, Deus declara seus juízos sobre os juízes corruptos da terra de Israel, E não é diferente nas nações hoje. Os deuses não são deuses pagãos nem anjos, pois esses nunca foram encarregados de fazer justiça ao povo de Deus e, portanto, não poderiam ser julgados por não cumprir isso. As acusações listadas no Salmo 82, verso 2 ao verso 4, ecoam as leis da Torá, identificando os deuses como os líderes de Israel. Aí tem a leitura de Deuteronômio capítulo 1, verso 16 ao 18, capítulo 16, verso 18 ao verso 20, e João capítulo 10, verso 33 ao 35. Deus questiona os filhos dos homens, se eles julgam com justiça e anunciam sua punição, Deus questiona os filhos dos homens se julgam com justiça e anuncia sua punição, pois foram considerados injustos. Os líderes vagueiam nas trevas sem conhecimento, porque abandonaram a lei de Deus. A luz, Abandonaram a luz. As Escrituras sustentam firmemente a visão de que o Senhor é o único Deus. Ele compartilha seu governo no mundo com os líderes humanos designados com seus representantes. Romanos 13, verso 1. Quantas vezes, no entanto, esses representantes no passado e no presente perverteram a responsabilidade que lhe foi dada? O Salmo 82 expõe de forma irônica a apostasia de alguns líderes que acreditavam ser deuses acima dos outros. Hoje, infelizmente, a gente vê muito aí semideuses, Embora Deus tenha dado a autoridade e o privilégio aos líderes a serem chamados filhos do Altíssimo e de representá-lo, Deus renunciou aos líderes maus e os lembrou que eram mortais e estavam sujeitos às mesmas leis morais de todos. Ninguém está acima da lei de Deus, amados? Salmo 82, verso 6 ao verso 8. Deus julgará o mundo. Isso é fato. Deus julgará o mundo. O povo de Deus também prestará contas a eles, Nós também prestaremos conta ao nosso Deus. Os líderes e o povo devem imitar o exemplo do juiz divino e colocar sua esperança nele, somente nele. Questão aí de rodapé: você tem autoridade sobre os outros? Está exercendo essa autoridade com justiça? Bom, amados, respondendo aqui, uma coisa é certa: se nós estamos num lugar de autoridade, Deus nos deu a autoridade em favor de pessoas. Deus não nos deu a autoridade para sermos autoritários, para termos poder sobre pessoas. Deus nos deu autoridade para exercermos poder em favor
de pessoas. Preciso olhar para mim. Estou num posto de autoridade? Estou exercendo favor sobre pessoas ou em favor de pessoas? Eu preciso exercer poder em favor de pessoas. É para isso que Deus me colocou num lugar de autoridade. Para ser mão para quem não tem mão, entre aspas, né? Eu preciso ser mão para o nosso próximo. Eu preciso ajudar. Eu preciso favorecer. Eu preciso servir. Deus nos chamou para servir e não para nós sermos servidos. Se nós somos no lugar de autoridade, nós fomos colocados ali para servir. Jesus tinha autoridade e ele veio para servir. Então, para fechar, se estivermos em um posto de autoridade, nós precisamos exercê-la em favor de pessoas e não sobre pessoas, porque senão não é autoridade, é autoritarismo. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos aconselha, que clareia os nossos olhos, que nos dá norte, Senhor, de como devemos agir em todas as situações. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia, nos dando sabedoria e que nós possamos alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.